Nessa aula você vai aprender todos os tipos de valor e também dois tipos de referência para a declaração de uma variável em C#. Vou ser bem objetivo e vou explicar para que cada um serve de um jeito bem fácil de entender. Então fica até o final que essas informações estão super mastigadas para você. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe e nesse vídeo você vai entender os tipos de valor em C# e também um pouco dos tipos de referência de uma forma bem intuitiva e sem decoreba. Então fica até o final. E se você tá gostando do vídeo e eu tô te ajudando, se inscreve aí, ativa o sininho e é claro dá like, porque esse conteúdo tá sensacional e vai te ajudar muito. Contextualizando, dentro do C# a gente vai ver alguns tipos de valor. Os tipos de valor inteiro, os tipos de valor com ponto flutuante, que seriam os números com vírgula, os booleanos, que seriam valores lógicos, ou seja, verdadeiro ou falso, e os de caractere, que seriam letras ou talvez números, por exemplo. Fora os de estrutura e de enumeração, que vai ficar por uma aula mais avançada. Além dos tipos de valor, a gente também vai ver dois tipos de referência, o string, que seria o de texto, e o object, que seria uma forma mais genérica de tratar um dado. Aqui eu criei um projeto de console, que é onde eu vou mostrar cada tipo. Vamos começar pelos inteiros. O nome que eu dei para esse projeto foi tipos dados. Se você quiser, você já pode ir criando. Então a gente vai começar pelos inteiros. Então a gente vai ver o sbyte, o byte, o short, o ushort, o int, o uint, o long e o ulong. E cada tipo numérico vai ter independentemente suas propriedades. Então segue o quadro. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição tanto esses slides também quanto o mapa mental. Então você pode ver que cada um vai ter um apelido, um alias, que seria, por exemplo, do int, o próprio int. O int com i minúsculo é o alias, e ele também vai ter um nome de tipo .NET, que seria o int32 com i maiúsculo. Então agora vamos para a prática. Vamos declarar uma variável de cada, então a gente vai começar com o sbyte. Então aqui escreve sbyte, o nome vai ser A1, e aqui a gente coloca o valor. No caso, o máximo que o sbyte vai suportar é 127, então você pode colocar 127 que vai dar de boa. Isso daqui é equivalente a 1 byte de memória, 1 bit de memória, perdão. Se eu colocar, por exemplo, 128, ele já vai dar erro. Veja que ficou uma linha vermelha. O próprio IDE do Visual Studio mostrou. E se eu colocar 127, dá bom. 128 também deu bom, mas se eu colocar 129, deu erro. Então ele vai entre menos 127, 128 e 127. Então vamos deixar ele aqui como 127. Também a gente vai ter o byte, que vai até 255, se eu me lembro bem. A gente vai ter o int, então A3, que vai até 2 bilhões, eu vou colocar aqui um valor qualquer, sei lá, 2. A gente vai ter o int, vamos colocar como A4, eu vou deixar aqui, para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar aqui com o valor da frente do A, então vai ficar 1, 2... 3, 4. Agora a gente vai fazer um short. Um short. Ele já tá até entendendo. Um long. E um ulong. Então, esses daqui são os usos. Então, quando a gente precisa de algo mais pequeno, a gente puxa lá para cima, pro sbyte. Quando a gente quer algo que depende de números maiores, como equações ou até processamento, a gente já apela para o ulong. Até se você ver aqui passar o dedo com o mouse em cima, você pode ver aqui a classe que ele é. Então ele é uma classe, uma estrutura no caso, que vai estar presente no system, que a gente importou lá em cima. E o nome dele seria uint64. Então se eu colocar aqui uint64, vai dar na mesma. Isso daqui significa a mesma coisa que o long. A única coisa que aqui eu tô dizendo assim de uma forma mais ao pé da letra. Quando eu colocava o long era um apelido. Então isso daqui também eu acho mais fácil usar assim, porque eu posso olhar aqui. 64 o quê? 64 bits. Então eu sei até qual memória que eu tô usando. Agora que a gente vê os números inteiros, eu também quero mostrar os números com vírgula, ou seja, decimais com ponto flutuante.
Agora é um pouco mais simples, a gente vai ter só 3 tipos para decimais. A gente vai ter o float, o double e o decimal. Então segue o quadro, cada um tem seu alcance, só que agora podemos colocar o ponto, que é a mesma coisa da vírgula pra gente que é brasileiro. Então vamos declarar uma variável para cada tipo decimal. Então a gente vai colocar B. Então float B1. E aqui vem uma coisa, quando a gente vai colocar um número float, a gente tem que colocar um F na frente. Então se eu colocar aqui 9, eu tenho que tacar o F. Entendido? Se eu quero colocar, por exemplo, 1,0,1, então no caso a gente troca a vírgula pelo ponto, 0.1, também tem que colocar o F na frente. Agora também vamos declarar um double. B2 a gente vai colocar como 0.2. E agora, diferente do float, a gente não precisa colocar o F. E também vamos declarar um decimal. Decimal B3 e a gente vai colocar aqui 0.3. Só que agora, ao invés de a gente colocar o F, a gente vai colocar o M. Então, o float a gente declara colocando um F na frente, o decimal a gente coloca um M e o double a gente não precisa colocar nada. E se você ver aqui, o nome de tipo .NET está aqui, ó. System.single, o double seria double e o decimal seria decimal. Só o float que é diferente, é single. Então, quando você vê essa palavra single, não estranhe, não acho que é único ou alguma coisa assim. Já vimos os tipos para decimais e para inteiros. Agora a gente vai ver para caracteres e para booleanos. Booleano seria um valor lógico, ou seja, de verdadeiro ou falso. Já o char ele é para caractere, então ele vai ter uma alocação de memória de 16 bits, ou seja, ele é codificado em UTF-16, ou seja, ele tem 65 mil possibilidades de caractere. A gente também tem o bool, que seria para booleanos, ele vai ocupar 1 bit de memória, ele vai ter ou false ou true, né? Então, para facilitar, vamos para a prática. Então, a gente vai criar uma variável de bool, de booleano, né? Então, a gente vai colocar aqui bool. Bool a gente pode colocar aqui C1, então a gente vai colocar como true. E não só true, né? A gente pode colocar aqui também, por exemplo, uma expressão lógica. 5 maior do que 4 é verdadeiro, então é a mesma coisa que escrever true. E a gente também tem o char. Então C2 aqui a gente pode declarar o char. O char ele é um caractere, então a gente não pode colocar duas letras no negócio, ou 2 números. Tem que ser um só, porque senão dá erro, porque senão já é um texto, né? Se tiver mais que um. E também o char ele vai precisar ser declarado com apóstrofo, que seria aspas simples. Agora a gente vai ver aqueles 2 tipos de referência que eu prometi lá no início. Então a gente vai ver o string e o object. O string, diferentemente do char, ele vai suportar mais que um caractere. Então o tamanho dele pode ser variável. Então ele vai ocupar 16 bits de memória para cada letra que ele tiver. Já o object, ele é uma forma mais genérica de você tratar um dado. Então vamos aqui para o computador que vocês já vão entender direitinho. Então a gente vai declarar um valor de string e um de object. Então o string a gente coloca string, então D1. D1 a gente pode colocar aqui um texto. Então vamos colocar o básico, né? Hello World. Hello World. Então o que a gente pode perceber é que ele vai ter que ser em aspas duplas. Ele pode suportar tanto letras como números, por exemplo. Ele pode suportar também acentos, qualquer coisa, né? O UTF-16. E a gente também vai ter o object. O object ele é meio diferenciado, ele quebra um galho danado. Então a gente pode colocar aqui D2 e a gente vai colocar um texto. Você vê que a gente não declarou ele como string, mas a gente pode colocar um texto. Então vamos colocar aqui Hello World. A gente colocou Hello World, então o que vai diferir ele de string? A gente pode colocar ele também como um número, porque o object é genérico, então ele não é nenhum nem outro, ele é genérico. Então o que acontece se eu mudar o que ele é no meio da declaração? Então vamos colocar aqui que D2, ele recebeu o Hello World e agora eu quero que ele vire um número. Então eu posso colocar D2 igual a 2. O que vai diferir o object do string ou de qualquer outro tipo?
Se eu fosse pegar aqui, por exemplo, o do string, se eu pegar D1 e tentar fazer ele virar um número, ele vai dar erro. Esse erro aqui, ó, seria o erro CS0029. Não é possível converter implicitamente um int em string. Então eu não posso chegar aqui e dizer que 2 é um string. Eu precisaria ou pegar aqui e chamar a função toString, que vai transformar isso daqui em um texto, ou pegar aqui diretamente e colocar aspas duplas e o número 2. Então, em qualquer dos casos, não vai ser um int, na verdade vai ser uma string convertida. Já com o Object é diferente, eu posso trocar o tipo dele. Agora, se eu quiser pegar esse D2 e também transformar ele em um float, por exemplo, eu posso colocar aqui 3.2f e terminar com vírgula. E se eu quiser transformar ele em um double? Ele pode ser transformado assim, então eu coloco o D2 e eu coloco ele, por exemplo, 4.5. O double, ele não precisa colocar nada na frente. Se você ver aqui, ó, B2 0.2 não tem nada na frente. No caso aqui eu não coloquei nada, então isso daqui é um double. Se você passar a mão por cima, é double. Então o Object ele serve justamente para isso, para eu não ter que especificar um tipo. Eu uso ele de forma genérica. Então agora a gente vai para o bônus. O bônus seria a palavra-chave var. O var ele vai funcionar como uma carta coringa, que ele vai ver o que a gente vai entregar para ele e transformar em um dos tipos. Então se eu colocar aqui var e1, por exemplo, e dar o valor para ele de hello world, ele já vai automaticamente passar isso daqui para uma string. Então se eu tentar aqui colocar e1 como 2, vai dar erro, porque e1 é uma string. Então o que o var vai fazer é justamente isso, ele vai analisar o que eu entreguei para ele, no caso hello world, vai dizer se é uma string, um inteiro, um float ou qualquer outra coisa, pode ser até um tipo de data, entendeu? Então ele vai colocar. Agora se eu colocar aqui, por exemplo, true, eu ver aqui e ele aceitou. Se eu tentar transformar agora e1 em hello world, ele não vai funcionar. Olha, ele não funciona. Por quê? Porque é um bool. Então é que ele vai dar o mesmo erro. Não é possível converter uma string, ou seja, olamundo, em bool, que seria o valor booleano. Então ele vai basicamente colocar o que era para estar ali. Então você coloca de uma forma implícita. Se ficou alguma dúvida, é só me falar aqui nos comentários. Eu fico muito feliz em te ajudar. Se inscreva no meu canal. Falou! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man,